Por que será que várias pessoas se tornam ateus? Eu listei 7 razões, né, de acordo com a minha experiência, pelas quais algumas pessoas se tornam ateus. E eu posso garantir para você que em algumas dessas razões é possível perceber a culpa dos pais e até mesmo dos próprios cristãos. Então, eu quero apresentar para você no vídeo de hoje 7 razões que levam pessoas a se tornarem ateus. Eu fiz aqui algumas anotações e eu queria repartir com você. Primeiro, muitos se tornam ateus por causa do mau exemplo religioso dos pais. Imagine você uma criança que vê o pai e a mãe falando em Deus, frequentando a igreja e inclusive tendo um cargo na igreja, são anjos na igreja e demônios em casa. É uma total incoerência. Não tem como uma criança desenvolver uma percepção correta e saudável da religião com pais tão contraditórios. E a Bíblia adverte a respeito disso. Em Mateus capítulo 18, verso 6, Jesus disse assim: "Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar." Então, infelizmente, em certos momentos os pais são responsáveis pelo ateísmo dos filhos. Mesmo que isso não seja determinante, porque cada pessoa vai escolher o caminho que vai seguir, mas que influencia com certeza. Um segundo porquê: muitas pessoas têm falta de recursos emocionais para lidarem com os duros golpes da vida. Então, às vezes a pessoa recebe um duro golpe, perdeu alguém muito querido, muito amado, e naquele momento a pessoa não tinha recursos emocionais para lidar com isso. E aí, para a pessoa, é totalmente incoerente crer que possa existir um Deus de amor com a tragédia e com a maldade ao mesmo tempo. Então, este é um outro fator. Eu estou lhe apresentando essas razões não para você criticar o ateu, mas pelo contrário, para você aprender a entendê-lo. Porque entendendo um pouco mais o ateísmo, você poderá ser um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa a crer em Deus e a um dia ter a salvação por meio de Jesus Cristo. Terceiro aspecto: influência acadêmica, né, de amigos ou de professores. Tem um texto em 1 Coríntios 15, 33, que eu gostaria de repartir com você, que diz o seguinte: "Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter", ou, de acordo com outras traduções, corrompem os bons costumes. A influência de acadêmicos ateus também contribui, né, para que muitos se tornem ateus. Obviamente, na grande maioria dos casos, né, os jovens acabam se familiarizando com o professor, com uma pessoa aparentemente intelectualizada, e obviamente muitos são intelectuais, porém, ele acaba se tornando ateu mais por uma familiaridade com o professor, porque parece que para ele é bonito ser ateu, parece que é erudito, é culto não crer em Deus. Então, muitos jovens, na verdade, eles nem têm base filosófica séria para se tornarem ateus. Você pergunta por que ele é ateu, ele nem sabe. Não é? Agora, é fato que a influência acadêmica pode realmente levar a pessoa ao ateísmo se ela não tem uma fé solidificada na Bíblia, se ela não tem noções de apologética, que é a arte da defesa racional da fé cristã. Qualquer pessoa que tem uma fé firmada na Bíblia e noções de apologética, obviamente ela consegue refutar qualquer argumento ateístico e livrar-se da influência ateística de qualquer professor ou mestre. Não é? Outra razão que eu anotei aqui: muitos se tornam ateus pelo uso seletivo de fontes. Então muitos usam apenas aquelas fontes que lhes interessam. Optam por filósofos ateus e não leem o que os filósofos cristãos escreveram. Optam por professores de uma linha ateística
e não se detém no que professores ou cientistas cristãos dizem sobre o assunto, então muitos são seletivos no uso de fontes. E isso não é correto, isso não é honesto intelectualmente falando. É desonestidade intelectual eu desconsiderar o argumento de alguém ou o outro lado da moeda sem ao menos eu estar disposto a avaliar aquilo. Quando eu graduei-me em jornalismo, uma das coisas que mais os professores batiam na tecla é que o bom jornalista ele faz o chamado cruzamento de informações. Você pega a opinião de A, opinião de B sobre um assunto, cruza as informações para que o leitor, para que o público decida de qual lado vai estar. Então nós precisamos fazer isso, precisamos aprender a fazer isso para demonstrarmos honestidade intelectual. Quinto motivo que leva alguns a se tornarem ateus é para justificarem o comportamento imoral deles. Veja, eu não estou aqui me fazendo de santo porque eu não sou santo. Eu sou um grande pecador, mas um detalhe é que depois que nós nos convertemos, nós aprendemos a não mais a justificarmos os nossos comportamentos errados. Nós não deixamos de ser pecadores, mas temos uma visão mais clara da nossa natureza pecaminosa, melhoramos, obviamente, mas continuamos errando. E ao invés de justificarmos os nossos comportamentos imorais, nós vamos sentir uma tristeza sincera e um arrependimento por eles. E vamos receber o perdão por esses erros e seguirmos adiante na vida confiantes e certos do amor de Deus e da graça de Jesus em nossas vidas. Agora, há pessoas que preferem dizer que Deus não existe para justificar o comportamento imoral ou inadequado delas. Porque se não existe um ser superior a quem prestar contas, então não existe essa questão de certo ou errado. Cada um define por si mesmo o que é certo e o que é errado. Só que a Bíblia diz que uma pessoa que nega a existência de Deus para justificar o seu comportamento imoral, esta pessoa, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa tola. Eu vou ler aqui o texto em Salmo 14, 1 a 3. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Neste contexto, o tolo é aquele que tenta negar a existência de Deus para justificar o seu comportamento imoral. Isto ocorre em relação a alguns ateus. Não são todos, obviamente, que se enquadram aqui nesta característica. Mas algumas pessoas o fazem. Então, já que a Bíblia condena aquilo que eles fazem, então eles preferem dizer assim, não, a Bíblia não foi inspirada, a Bíblia não é um livro de Deus, Deus não existe, porque aí eles aparentemente aliviam a consciência pesada. Mas o problema é que esta forma equivocada de aliviar a consciência traz prejuízos emocionais, traz prejuízos para o corpo, para a mente, obviamente, para a espiritualidade, e trará a perdição eterna. Então a pessoa precisa avaliar, vale a pena eu justificar o meu comportamento e eu perder a vida eterna? Ou é melhor eu reconhecer que eu tenho essa dificuldade e pedir a ajuda de Deus para lutar contra isso? Com certeza a segunda opção é a melhor. Sexto motivo, estamos indo aqui para o final. Alguns se tornam ateus por causa de escândalos religiosos. Infelizmente, existe o joio no meio do trigo. Jesus falou em Mateus capítulo 13 que Deus tem na igreja a planta boa e a planta ruim que foi plantada pelo diabo. A planta boa é chamada de trigo em Mateus 13 e a planta ruim é chamada de joio. Então muitas vezes este joio que foi convertido, entre aspas, por Satanás para trabalhar o avanço e a expansão do reino de Deus e da pregação do evangelho, este joio acaba trazendo escândalos religiosos para as pessoas. Um exemplo, pedofilia, religiosos que abusam de crianças, que maltratam as pessoas. Então esse tipo de escândalo que perseguem os outros, isso acaba fazendo a pessoa pensar o seguinte, se eu vou ser cristão
para ser como esse indivíduo, então eu não quero. Só que, meu amigo ateu, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus e a Bíblia não têm culpa deste joio no meio do trigo. Eu queria que você pensasse isso. Deus e a Bíblia não têm culpa. Pelo contrário, em Mateus 5, 13 a 16, Jesus pede que o cristão seja a luz do mundo e o sal da terra. Né? Jesus pede que os cristãos iluminem o mundo por meio do seu bom caráter, da sua boa conduta e das suas boas obras. Deus quer que o cristão preserve os bons costumes e a moralidade na sociedade, sendo o sal, da mesma forma que o sal preservava os alimentos. Jesus quer isso. É óbvio, não existem cristãos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, praticamos atos imorais, praticamos. Agora, existem aqueles escândalos, aquelas pessoas que não têm escrúpulo, que sabem que estão erradas e que praticam algo não simplesmente por uma tendência pecaminosa, mas também porque além da tendência não querem lutar contra isso e querem fazer o mal para as pessoas. Então, existem realmente os escândalos religiosos que acabam contribuindo, como por exemplo os pedófilos, os que perseguem, não é? Acabam contribuindo. Por exemplo, tem muitos cristãos na internet que vivem falando mal dos outros. Isso faz com que ateus pensem, não vale a pena eu ser um cristão, vou ser um fofoqueiro que nem esse doido aí. Tá? Então, precisamos avaliar. E a sétima razão que leva muitos a se tornarem ateus é um pouco conhecimento do aspecto sobrenatural da Bíblia. Eu tenho convicção de que toda pessoa que tiver algum conhecimento dos aspectos sobrenaturais da Bíblia, a pessoa vai ver que Deus existe. Vou lhe dar 2 exemplos e finalizo esse vídeo. Em Daniel 2, Deus deu uma visão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e através desta visão, que foi interpretada por Daniel com a ajuda de Deus, obviamente, Deus revelou o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais e o surgimento dos países da Europa. Para você ter uma ideia, Daniel foi escrito aproximadamente no 6º século antes de Cristo. Tá? E no 6º século antes de Cristo, Daniel recebeu a revelação de que depois de Babilônia surgiria Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aí profetiza o surgimento também de Roma papal, que sai de Roma imperial, e profetiza que por meio da invasão das tribos bárbaras do Império Romano se dividiria, e foi o que ocasionou o surgimento dos países da Europa. E a Bíblia profetiza que após esses reinos viria o último reino, que é a segunda vinda de Cristo. Então veja, como é possível um autor do 6º século antes de Cristo saber tudo isso com detalhes? Não tem como. Em Isaías 45:1 tem um outro detalhe muito importante desse aspecto sobrenatural da Bíblia. Aqui, no versículo 1 de Isaías 45 é dito assim, é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. E aí segue o relato. Ou seja, o texto bíblico menciona a Ciro pelo nome mais ou menos 100 anos antes de Ciro nascer. Como que é possível isso? É impossível. Apenas por causa da atuação sobrenatural de Deus. Porque Deus não adivinha o futuro, Ele sabe o futuro. Então eu convido a você a avaliar essas 7 razões. E eu convido a você a ser um instrumento de Deus para a evangelização e não um instrumento do diabo para convencer mais pessoas a se tornarem ateus. Tá bom? E você que é um ateu, considere isso que eu falei. Tenha certeza de que você é muito bem-vindo aqui se nós pudermos trocar ideias com respeito, porque existe o ateu e existe o à toa, né? O ateu é aquele que não crê em Deus, mas ele sabe respeitar a opinião e trocar ideias mesmo que ele não venha concordar com isso. O ateu tem pelo menos as suas bases filosóficas, suas razões pessoais para ser ateu. Agora o à toa não. Ele quer brigar, xingar, dizer palavrões, coisas de baixo calão. Então, neste canal, todo ateu é bem-vindo. O à toa não. O à toa, que só quer brigar, dizer palavras e tudo mais, é uma pessoa de extrema ignorância, obviamente, não tem cultura. E nós estamos aqui neste canal para estudarmos a Bíblia, para crescermos
intelectualmente com todas as pessoas. Então, pessoas com palavrões, obviamente, que atacam pessoas ao invés de discordarem de ideias, são pessoas extremamente medíocres na forma de pensar e, obviamente, nós não vamos responder esse tipo de pessoa. Agora, você que é um ateu e não à toa, né, você é muito bem-vindo aqui, vai ser um prazer trocar ideias com você. E em breve eu vou começar um projeto em que eu vou preparar vídeos só em relação a ateísmo. Tá? Eu quero mostrar para vocês que tem que ter muito mais fé para ser ateu do que para crer em Deus. Porém, eu respeito muito a você, viu? Eu não conheço a sua história, né? Deus a conhece, você conhece, então você que é ateu, você merece todo o meu respeito, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para você que é muito mais coerente crer do que descrer. Tá? Obrigado por acompanhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou, não é? Porque a sua inscrição é fundamental, porque se você não se inscrever e não ativar o sininho com as notificações, o YouTube não vai entender que o canal está sendo relevante para você. Então eu preciso que você faça isso. Curta, não é? Ative o sininho com as notificações, se inscreva, porque quanto mais o algoritmo do YouTube perceber a nossa relevância, mais eu poderei ter alcance para compartilhar esse tipo de conteúdo com você. Então, me ajude, faça a sua parte, enquanto o Nelson e eu estamos fazendo a nossa parte aqui, tá bom? Um abração e até o nosso próximo estudo.